Jesus faz tudo por nós, menos a nossa parte. Nesse vídeo, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o padrão controlador de vítima natural. Se você já tem acompanhado aí um pouquinho dos meus vídeos, você sabe que aqui nós falamos sobre inteligência relacional, sobre os padrões de comportamento que travam a vida de uma pessoa. E hoje, em específico, nós vamos estar falando de um padrão que é muito utilizado para controlar a vida das pessoas, que é um padrão muito comum, que é o padrão de controle de vítima natural. Nós temos 4 tipos de padrão de controladores. Eu tenho um vídeo, vou deixar aí no card para você, que fala dos 4 padrões: vítima natural, vítima intencional, narcisista e vingador. Tá? E hoje nós vamos estar falando aqui do padrão controlador do vítima natural. Esse padrão ele é muito comum, porque assim como o nome já fala, ele é uma vítima. Né? É aquela pessoa que ela está sempre passando por uma situação, e algo muito comum, duas coisas que são muito comuns nessas pessoas que vivem nesses padrões de controle. E entenda que, por que é um padrão de controle? Porque é um padrão que ele existe com uma função de controlar a vida de uma pessoa, né, de ter controle da vida de uma pessoa de uma forma muito sutil, seja controlando, para controlar a vida da pessoa de uma forma sutil como uma vítima natural. E uma das coisas que a vítima natural tem, ela é uma pessoa que você vai perceber que o vítima natural tem um comportamento de estar sempre passando por dificuldade. Ele está sempre passando por dificuldade. Então ele usa muito o tempo presente. Ele não fala muito do passado, do que ele passou lá atrás. Ele fala do que ele está passando agora. Então ele está sempre passando por alguma situação agora. Ele não fala lá atrás. Lá atrás é um outro padrão de controle, né? Que a gente fala aqui, que é o padrão mais. O padrão controlador mais de o Vingador. Eu já tenho vídeo dele também aqui no canal, você pode pesquisar aí. Ele fala mais do passado. Então, quando é um passado, se a pessoa está falando do que ela passou, possivelmente ela não é uma vítima nesse momento. Pode ser que ela esteja, pode ser que ela use o Vingador também e use também o de vítima. Tá? As pessoas podem estar usando os 4 padrões controladores para controlar a vida de alguém. Mas aqui eu vou falar de um específico, que é o de vítima natural. E ele é vítima natural porque, primeiro, ele está sempre passando. Ele não passou, ele passa. Então, todo momento parece que ele tem um perrengue. A toda hora ele precisa estar passando por alguma situação. Ou é numa coisa, ou é em outra. Ele está sempre passando e ele está sempre te mostrando. Aqui é um outro ponto muito importante. Marca esses 2 pontos, que são os pontos mais importantes para você reconhecer uma vítima natural. Primeiro, é o tempo presente. Ele sempre vai falar do que ele está vivendo. Porque ele entende que se ele falar do que ele viveu, isso não vai te tocar. Ele precisa falar para você que é agora, é atual. Ele precisa ver que falou assim, olha como que tá agora, olha a situação que eu estou vivendo agora. Então ele vai sempre usar essa questão da vítima natural para poder controlar a tua vida, para tentar tocar no teu sentimento, para tocar nas tuas emoções. E às vezes você já tem um padrão mais narcisista, um padrão que gosta disso, né, dessa vítima, porque a vítima ela é sempre um prato muito cheio para esses 2 padrões, que é o Vingador e o narcisista. Então você vai ver, e ó, mais um adendo aqui. Isso aqui é um padrão de comportamento, nós não estamos falando de patologia, beleza? Nós estamos falando de padrão de comportamento, é só um comportamento que é refletido. Então, esse padrão, quando nós estamos falando de narcisista principalmente, nós não estamos falando do patológico, narcisista patológico, nós estamos falando de alguém que tem um padrão de comportamento narcisista, tá? Há uma diferença bem grande aí, depois eu posso estar falando um pouquinho mais sobre isso. Mas aqui, o que você precisa saber? Essa pessoa, quando ela está passando, é porque ela está querendo tocar em alguém, ela está querendo, porque às vezes ela está usando essa vítima natural para alguma pessoa. E essa mesma pessoa que ela usa esse padrão de controle como vítima natural com uma pessoa, ela pode ser narcisista com outra. Por isso que é um padrão. Isso é uma das coisas que mais diferencia de uma patologia. Porque uma pessoa que é narcisista patológico, ele é narcisista com qualquer um, com qualquer pessoa. Ele é narcisista e acabou. Agora, uma pessoa que tem só um padrão narcisista, ele pode ser narcisista com um e vítima com outro. Com uma ele é coitado, com outro ele é algoz. Entende? Então aí você vai ver que é um padrão de comportamento. Então, o vítima natural, ele sempre vai estar passando por alguma situação. Sempre está passando por alguma dificuldade, por alguma guerra, alguma luta. Ele vai estar sempre vivendo alguma coisa. Por quê? Porque ele está querendo tocar em algumas pessoas. Então, quando você começar a identificar que existe uma vítima natural, uma coisa que ele vai falar muito é o do tempo presente. E outra coisa que você precisa notar é que ele fala muito também sobre essa questão de mostrar. Ele não te pede, ele só mostra. Principalmente se essas pessoas, eles gostam muito dessas pessoas narcisistas. Então é aquela pessoa que, tipo assim, ela tá passando por situação, ela não vai te pedir dinheiro. Mas vai falar o tanto que ela tá passando, o tanto que ela tá sofrendo, nossa, olha, eu tô vivendo isso, aquela situação tá difícil para mim. Mas no fundo, ele só tá falando. Mas se você já tem um padrão narcisista, você vai pegar, falar, fulano nem te pediu, ela te pediu. Eu falei, não pediu não. Ah, mas tá passando, né? É duro você ver uma situação e não poder ajudar e tal. Só que muitas vezes você acha que você está ajudando, mas você não está ajudando a pessoa, você está ajudando a reforçar esse padrão. Porque é isso que faz a pessoa não sair daquela situação.
Sabe? A gente sabe que a gente tem que fazer o bem para as pessoas, concorda? A gente sabe disso, é importante você ajudar e tal. Mas você concorda que tem pessoas que, se você ajuda, ela nunca vai sair daquela situação? Você vai ver uma pessoa que ela pede na rua ou que ela tá ali, você vê que é uma pessoa saudável, uma pessoa bem, mas ela não quer acabar mais, ela quer pedir, por quê? Porque pedindo ela ganha às vezes mais, sem fazer esforço nenhum, ela já acostumou com aquela vida, e toda vez que você faz aquilo, ela não quer sair. Você pode arrumar um serviço para ela, vai dar um jeito de perder o serviço, por quê? Porque ela quer viver naquela vida de pedinte ali, ou seja, ela quer ser uma vítima da sociedade, ela quer usar essa situação. Ah, não tem ninguém que quer, pode ter um monte de gente aí que quer, você pode ter certeza que tem. Agora, isso é um padrão inconsciente, é uma prisão. Pode ser que a pessoa não saiba disso, mas que é uma verdade, é. Ela mesmo está se sabotando, porque ela tem potencial para sair. Prova disso é quantas pessoas que, quando encontra Jesus, ela consegue mudar de vida, ela consegue quebrar o padrão, ela consegue se levantar, entende? A gente tem que parar de espiritualizar algumas coisas, porque algumas coisas são, sim, fazer a pessoa voltar a sonhar, fazer a pessoa olhar para aquela situação e falar, cara, você é uma pessoa capaz, meu. Para de se resignar, para de sentir um coitado. E às vezes são pessoas que se sentem um coitado e não querem que as pessoas tratem ela como coitado. Mas isso é uma vítima natural. Então é da natureza desse padrão de comportamento sempre colocar ali uma situação. E, gente, quando a gente fala aqui sobre pessoas cristãs, é impressionante quantas pessoas têm isso. Sabe, que se acha o patinho feio de colocar numa situação. Deixa eu falar um negócio para você. Deus não te vê assim. Deus te vê como uma pessoa capaz, porque se ele te chamou, ele sabe da tua capacidade. Às vezes você não tem muita força, tá bom? Das pessoas que você vai ver na Bíblia, não precisava ter muita força. A mulher do fluxo de sangue, ela não tinha muita força. Ela podia viver reclamando, faz 12 anos que ela está tentando, não dava certo. Mas quando ela viu Jesus, ela decidiu unir a força que ela tinha para poder tomar ação. Falou assim, não, nem se for para me chegar lá, talvez eu não vou chegar em pé, talvez eu não vou ter força de chegar andando, mas nem se for de joelho, eu vou arrastando, nem se for para tocar na hora desse homem. Mas nota a atitude de alguém que quer sair dessa situação, entende? Então, você que já tem Jesus, porque aqui nosso papo aqui é para pessoas que já conhecem a palavra de Deus, você sabe que Jesus é mais do que suficiente para aquilo que você precisa. Mas entenda uma coisa, Jesus faz tudo por nós, menos a nossa parte. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se te ajudou, compartilhe com outras pessoas. Se te ajudou, se tocou na tua vida, com certeza vai tocar na vida de outros. Compartilhe com outras pessoas. Se você estiver precisando de verdade de um apoio para poder sair dessa situação que você está vivendo, de poder enxergar o que você não consegue enxergar, eu vou deixar um link aqui do meu site, edivaldodias.com. Lá, se o link ainda estiver aí, eu vou estar fazendo um atendimento totalmente gratuito para você, para poder te ajudar a primeiro enxergar essa situação, como diz em João 8,32, descobrireis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero ser apenas um instrumento para poder te ajudar. É totalmente gratuito, tá bom? Mas vem de coração aberto para poder mudar a tua situação, tá bom? Eu fico por aqui e até o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe. Até mais.